Olá pessoal, esse canal é sobre imigração, especificamente a falar sobre imigração na Europa e o fenômeno do Great Replacement. Li essa notícia hoje e achei interessante fazer alguns comentários. Dizem assim: imigrantes sofrem tratamento desumano na Europa, acusa o CPT, que é o Comitê de Prevenção de Tortura do Conselho da Europa, censura os Estados-membros por submeter migrantes a maus tratos degradantes ao rechaçá-los nas fronteiras, até mesmo com agressões físicas. Em seu relatório anual, o CPT critica os países-membros, sobretudo aqueles nas fronteiras externas, pelo tratamento desumano e degradante aos migrantes, com o fim de impedir o seu ingresso nos respectivos territórios nacionais. Os cidadãos estrangeiros seriam sujeitos a socos, golpes e cacetetes ou objetos contundentes pela polícia ou os guardas de fronteira, denuncia o documento que foi divulgado na segunda-feira, dia 27, sem dados específicos sobre o número de casos ou os lugares mais prováveis. Bem, existem vários pontos de entrada na Europa, nomeadamente podemos falar da Turquia, a Grécia também é um ponto de entrada, tem várias fronteiras. Itália, pelo mar Mediterrâneo, através dos famosos barcos. E, enfim, a Europa, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, existe um chamado espaço Schengen, e nesse espaço os cidadãos desses países têm direito a livre circulação. Por exemplo, se alguém está na França e quer ir para a UK, até antes do Brexit, isso não era problema. Isso não era nenhum problema. Mas agora as regras são muito diferentes. Reino Unido mudou radicalmente a sua lei de imigração, especificamente até mesmo para refugiados. Então aquela malta toda que atravessa o Calais na França em direção ao Reino Unido, que é muita gente, eles têm tido sérios problemas. Bem, e por que eu decidi falar a respeito desse tema? Porque efetivamente, quando falamos aqui de imigração para a Europa e imigração europeia, é uma situação muito diferente de outros países. Há uma grande quantidade de países, nomeadamente países africanos, Índia também é um grande foco. Falamos também da América Latina, então há o mundo inteiro, África também muito importante. Grande parte do mundo e Ásia incluído, muitos chineses também têm contribuído para o aumento da imigração para cá. Os países sofrem uma grande pressão e, ao mesmo tempo, os governos têm uma postura um bocado dúbia, um pouco hipócrita, de não admitir o problema. E qual é o problema? O problema principal são aqueles que chegam aqui sem ir nem beira, ou sem euros no bolso. Depois, obviamente, não vão ter onde trabalhar, não vão ter onde dormir, não vão ter onde comer e vão ficar, não sei, nas ruas, vão pedir dinheiro, vão fazer alguma coisa. E os governos parecem que fazem olho de mercador para isso. Olham para o lado, não, mas não é bem assim, nós precisamos muito de imigrantes e blá blá blá. Claro que sim, todos os países europeus, esse canal a respeito disso, os países europeus estão a morrer. Todos eles. E Portugal, inclusive, é um país que é um país zumbi, em que já os jovens vão embora e é uma população muito envelhecida. As médias de idade em Portugal são muito avançadas e, é claro, um país como esse não tem futuro, a não ser que tenha uma substituição efetiva daqueles que foram embora e daqueles que já estão na idade da reforma por pessoas mais jovens. Isso é um bocado óbvio. O problema é que eles não querem fazer uma boa filtragem. Há exemplo de países como a Austrália, o próprio Canadá faz isso. Os Estados Unidos fazem isso também. Ainda que na época de Joe Biden ainda existem vários tipos de vistos para os Estados Unidos, para as pessoas irem trabalhar lá, que é inclusive por cotas. Não é algo assim tão liberado e tão aberto como no caso da Europa. É um bocado esquisito porque uma coisa é o Estado falar uma coisa e fazer outra. Eles não podem
dizer para as pessoas que precisam de imigrantes, ao mesmo tempo eles chegam aqui e não têm condições de vida favorável. Por exemplo, eles no caso dos ucranianos são refugiados de guerra, que ainda mais sério ainda. Eles chegam e eles não têm vistos de trabalho imediatamente emitidos para eles. Eles ficam, sei lá quantos meses, e eu sei de casos reais de ucranianos que fugiram da guerra com a família, estão ali sem nada. O CEF não ajuda esses gajos meses e eles não podem receber salário porque empresa nenhuma vai lhe pagar, estando ilegal, né? Estando sem a devida documentação. Conheço casos assim, para mim é uma coisa vergonhosa. Então é importante que todas as pessoas que sejam migrantes que entendam os riscos associados e entendam que quanto mais eles se colocarem em risco, vai ser pior. Essa é uma situação de alto risco e isto não é mesmo algo a brincar.